Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver 5 formas que a gente tem de usar a alça de preenchimento. O que é a alça de preenchimento, Vieira? É esse negocinho aqui, esse quadradinho que aparece no canto inferior direito. Opa, esse é a análise rápida. Esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho aqui que aparece quando a gente seleciona algumas células. E a gente vai ver 5 formas de usar essa alça de preenchimento. Vamos lá? Olha só, a primeira forma e o jeito mais comum que a gente vê o pessoal utilizando a alça de preenchimento é o quê? A gente continuar uma sequência de datas, de números ou de valores. Como assim? Por exemplo, eu tenho nessa tabelinha aqui de vendedores, né? Eu tenho uma sequência 1, 2, 3, 4 e eu quero continuar essa sequência, então eu vou fazer o seguinte, vou selecionar os dois últimos números que eu tenho aqui para o Excel entender qual é a minha sequência, então 3, 4, o Excel já vai entender que o próximo seria 5, 6, 7, 8, então eu vou clicar nesse quadradinho aqui do canto inferior direito e vou clicar e arrastar, e o Excel vai fazer para mim 5, 6, 7, 8, até onde eu arrastar. Então essa é a primeira forma, é a forma mais comum que a gente vê aí do pessoal utilizando a alça de preenchimento, ok? Como que é uma outra forma que a gente tem de utilizar essa alça de preenchimento? Vamos supor que eu queira digitar, não quero continuar a sequência, eu quero digitar tudo do zero a minha tabelinha, mas eu quero essa formatação aqui que eu tenho, por exemplo, cinza e branco, né? Cinza e branco. Então eu quero fazer o seguinte, eu vou selecionar as duas linhas que eu quero copiar a formatação e eu posso ir abrir as opções dessa alça de preenchimento segurando, clicando e arrastando para baixo com o botão direito do mouse. Normalmente a gente clica com o botão esquerdo, né? Mas se você clicar e arrastar com o botão direito, você já vai ter mais opções aqui, que eu fiquei bem na frente agora, ó, você vai ter mais opções de preenchimento. Então, se eu quero preencher só a formatação, eu posso selecionar essa opção aqui, ó, preencher formatação somente. E aí ele vai colocar para mim na tabelinha a mesma formatação que eu tinha daquelas duas células, daquelas duas linhas de cima, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, porque essa é a segunda forma, tá? Então, primeira forma, sequência, segunda forma, só as formatações. A terceira forma se eu quiser copiar, né, ou arrastar para baixo só a fórmula. Então, por exemplo, nesse campo comissão aqui, eu tenho o valor da venda vezes 10%, ok? A comissão do vendedor. Se eu quiser arrastar para baixo só a fórmula, eu posso fazer esse mesmo truque que eu acabei de explicar. Eu vou clicar com o botão direito e arrastar para baixo. E nas opções aqui, olha só, eu posso aqui, ó, preencher sem formatação. Ou seja, eu vou preencher o valor ou a fórmula que eu tenho aqui nas minhas linhas de cima, né? E aí ele vai colocar a sequência. Então, por exemplo, aqui nessa linha eu tinha D5 vezes 10%. Na linha de baixo ele fez D6 vezes 10%, D7 vezes 10%, até onde eu quiser arrastar, não tem problema. Só que ele colocou só o valor, ou seja, eu pedi para ele colocar a fórmula, sem a formatação, só valor ou só fórmula, sem formatação, ok? Então, se eu coloco algum número aqui, ele vai fazer vezes 10% e tudo sem formatação nenhuma, porque eu pedi para ele fazer sem formatação. Essa é a terceira forma que a gente tem de usar a alça de preenchimento. A quarta forma é o seguinte, pensa que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, e eu quero arrastar para baixo esses valores aqui, mas eu quero que sempre fique 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu não quero fazer uma sequência, eu quero copiar essas células aqui arrastando para baixo. Então, vou fazer o seguinte, vou selecionar todo mundo aqui, né, desde o 1 até o 4, e eu vou clicar e arrastar para baixo aqui com o botão direito, esse que é o truque, e eu vou arrastar, por exemplo, até a linha 13. Então, no final das contas, a minha última linha lá não vai ser o final 4, mas o Excel ele vai colocar para mim, ele vai copiar os valores 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, até onde der a minha seleção. Como que a gente faz isso? Na primeira opção aqui, ó, copiar células. Então, ele vai copiar a tua sequência. Olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e a minha seleção foi até a linha 14, que volta aqui para o número 1, ok? Essa é a quarta forma que você tem aí para usar a alça de preenchimento. Eu vou deletar aqui. A quinta forma é utilizando o preenchimento relâmpago. Então, o que o preenchimento relâmpago faz? Ele vai encontrar um padrão na sua tabela,
e vai preencher para você, se ele encontrar esse padrão, automaticamente os demais valores. Como assim? Olha só, um exemplo prático. Eu tenho aqui o código do vendedor, que tem praticamente uma matrícula e o nome do vendedor, e eu quero criar uma coluna aqui só com o nome do vendedor. Então, eu vou criar uma coluna aqui, inserir uma coluna, e eu vou fazer o seguinte, ó, nome do vendedor. Eu vou digitar aqui manualmente o primeiro nome, Ieira, olha só, o primeiro nome. E aí, eu estou entendendo aqui que aqui tem um padrão, sempre tem a matrícula para trás, e depois tem um underline depois, e depois vem o nome. Então, com o preenchimento relâmpago, o Excel ele tenta encontrar esse padrão e preenche para baixo os teus próximos dados. Então, eu vou clicar e arrastar aqui com o botão direito. E aí eu estou bem na frente, olha só. Mas a última opção aqui é a penúltima opção aqui é o preenchimento relâmpago. Essa opção aqui é que vai fazer com que o Excel procure esse padrão e preencha para você os demais valores, ok? Pessoal, essas foram as 5 formas que eu trouxe aqui para vocês de trabalhar com a alça de preenchimento. Depois você pode explorar novas formas, ok? Lembra que terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 a gente tem uma aula ao vivo aqui com temas diversos, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.